Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa primeira aula. Mas antes de começarmos, quero deixar aqui uma sugestão para vocês, certo? Se organizem quanto aos estudos. É possível se organizar mesmo não tendo aula presencial, tá? Vão para um lugar tranquilo da casa de vocês e estabeleçam ali um horário em que vocês consigam e que vocês podem dividir com as outras disciplinas, tá? Se organizem aí, fica a dica. Turma, vamos então ao conteúdo da nossa aula, né? Da nossa primeira aula. Abra um livro lá na página 2 do capítulo 1 do volume 1. Só lembrando que essa aula será uma aula de revisão, tá? Revisão dos conteúdos que já estudamos nas aulas presenciais, tá certo? Então, o livro ele começa com o gênero textual dissertação, ok? Lá na página 2, nós temos então uma ilustração, que é um texto escrito. Portanto, nós temos aí uma junção de um texto multimodal. Só fazendo a retomada aqui sobre o que é um texto multimodal. Ele funciona da seguinte forma. Os textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de forma linguística, né? Duas modalidades aí. A composição da linguagem verbal e não verbal com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo, tá? O que isso quer dizer na prática, pessoal? Quer dizer que os recursos utilizados nos textos multimodais são diversos. Temos aí uma infinidade, podendo ser imagens, gráficos, desenhos, fotografias, vídeo, áudio, animação e entre outros. Compreendem? Por que o livro utiliza esses recursos na página 2? Ele faz uma menção para esse texto da página com o objetivo de ilustrar sobre os efeitos que o calor provoca nas grandes cidades e faz aí uma comparação entre a cidade e a zona rural, entre a cidade e a fazenda. Esse texto da página 2 é um infográfico. O infográfico ele é um recurso muito utilizado na construção dos textos verbais e não verbais. O infográfico ele é uma peça visual utilizada para apresentar informações e dados de maneira facilitada, o que ajuda na compreensão do leitor, mesmo quando o conteúdo tem maior complexidade, tá? O infográfico, então, ele resume a informação, tá? De forma que ele utiliza recursos visuais para completar o texto, como podemos observar aí nessa página. Na página 3, nós temos, então, uma dissertação escolar feita por uma aluna do ensino fundamental. Por que o livro faz essa abordagem sobre esse gênero textual dissertação? Porque é super importante estudarmos esse assunto, né? Por que é tão importante? A dissertação é um tipo de texto estruturado em introdução, em desenvolvimento, em conclusão e tem o objetivo de informar e argumentar a respeito de um assunto. A dissertação é um texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista ou pelo questionamento acerca de determinado assunto. A dissertação é você expor ideias a respeito de um determinado assunto, debater, discutir, questionar, expressar aí um ponto de vista, qualquer que seja. Na página 4, nós temos um texto integral escrito por essa aluna do ensino fundamental, já citada aqui anteriormente. Aqui ela defende o tema é a preservação do meio ambiente, né? Que também o texto apresenta um outro ponto de vista, que é o progresso, tá? No primeiro parágrafo já fica claro a situação problema que a autora levanta. Ela utiliza também na construção do texto alguns recursos, como a pesquisa feita com os moradores desse bairro, tá? Aonde é pretendida a construção desse asfalto. Na gramática, para se construir uma dissertação, galera, é necessários alguns termos. Por exemplo, uma linguagem denotativa. Essa linguagem denotativa é uma linguagem séria, sem rodeio nenhum. Afinal, a ideia de uma dissertação é convencer o leitor através de argumentos, tá? A situação problema presente nas dissertações está ligada diretamente a uma opinião. Portanto, quem a escreve
e apresenta, defende uma opinião a respeito de algum tema que escolheu aí para escrever, tá bom? Seguindo o livro, nós já fizemos, aliás, as atividades relacionadas a essa dissertação, né? Fizemos aí as atividades de interpretação de texto desta dissertação do livro. Seguindo, então, nós vamos para a página 12, que é a parte gramatical. Lá, em práticas de reflexão sobre a língua, nós vamos fazer uma revisão de um assunto que nós já estudamos nas séries anteriores, tá? Que é o predicado nominal, tá? Retomando aí sobre o predicado nominal, que é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome ou um substantivo ou um adjetivo. Além disso, ele indica o estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação, tá, gente? E o predicativo do sujeito. Observe essa análise dessa oração. Vamos lá? Observem a seguir a análise de uma oração, tá? Eu vou mostrar mais à frente. Observem nela as unidades que compõem essa oração. O elemento principal, ou podemos chamar desse elemento principal também de núcleo do predicado, no caso aí é um adjetivo, que é a palavra inteligente. É ele que dá a informação básica a respeito do sujeito, que no caso o sujeito é a aluna. O predicado, nesse caso, indica a qualidade ou o estado desse sujeito. No caso aí ela está indicando qualidade. Preste atenção nessas características, qualidade ou estado do sujeito, tá bom? Aqui o verbo era não indica uma ação, mas sabemos que os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito a suas características ou modo como o sujeito se encontra. Lembrando que os verbos de ligação, eles não indicam ação, mas indicam modo, estado ou qualidade em que esses sujeitos se encontram, tá certo? Pessoal, vamos então à análise que eu falei anteriormente. Vamos lá. A oração é a seguinte: a aluna era inteligente. Vamos às unidades então que compõem essa oração. As unidades são, primeiro, sujeito, aluna. Eu tenho então era, que é um verbo de ligação. O verbo de ligação, galera, ele não indica ação, tá? Ele pode indicar um estado, modo ou indicar uma característica desse sujeito, tá? Continuando. Eu tenho aqui então essa unidade toda, era inteligente, chamada de predicado nominal. E eu tenho dentro dessa unidade, era inteligente, que é chamada de predicado nominal, uma outra unidade que se chama predicativo do sujeito, que é apenas a palavra inteligente aqui, tá? Ela indica que é o predicativo do sujeito. Falando sobre o verbo de ligação, que não indica ação, mas ele tem a função de ligar a característica inteligente a sujeito, tá vendo? Ele faz uma ponte aqui, ele liga a aluna, tá? A palavra inteligente. Então, essa é a função do verbo de ligação. Ele indica um modo, né, um estado, ou indica aí uma característica. Ele aponta uma característica do sujeito. E a oração fica, né, dessa forma. A aluna era inteligente, ok? Então, basicamente, lá no livro, foi essa revisão que eu queria passar para vocês, tá certo? Então, estou à disposição para qualquer dúvida. Façam os comentários, tá, que vocês tiverem, dúvidas que tiverem lá nos comentários, ou podem me chamar aqui também no grupo do Telegram, tá certo? Muito obrigado, até mais.